Senhor, graças te damos nessa manhã pela tua presença, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por aqueles que tiraram o dia, Pai, para começar diante de ti, Pai. Ó Deus, o mundo fala que devemos começar o dia com o pé direito, mas nós queremos começar contigo, ó Deus, para que tudo vá bem, para que a tua paz possa inundar os nossos corações e possamos viver em paz com todos. Nos ajuda, fala aos nossos corações e de maneira poderosa, Senhor, abençoa o teu povo em todos os lugares, em todas as nações. Oramos pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, pela paz no Brasil, Senhor, para que possamos ter abundante de paz, sempre receptivo, hospitaleiro, como a tua palavra nos ensina. Alegra o nosso coração, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Haja paz. Amém, glória a Deus. Vamos ler? Nós vamos estar lendo Jeremias 29, o versículo 7 e o 11. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém. Versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, amém. Desde ontem, Deus está falando conosco sobre a palavra paz. E a gente pensa que a paz depende do outro, né? Não tenho paz porque não tenho dinheiro, não tenho paz porque minha família está destruída, não tenho paz por isso e por aquilo, mas desde ontem o Espírito Santo foi conduzindo a gente a coisas maravilhosas a respeito disso, né? E uma das coisas que ele colocou, novamente, é aquilo que a gente já sabe, mas se ele falou, a gente repete, né? Até a gente aprender a viver em paz. Porque no meio acadêmico é assim, se você não passou na prova, você vai ter que ficar repetindo, 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 até que. Jeremias 29, 7 e 11. O versículo básico de hoje é esse, mas nós vamos estar lendo outros. E aí, o que o Espírito Santo começou a falar para a gente em cima desse texto? Que a paz depende de nós. Orai pela paz da cidade por onde vos fiz transportar. Porque na paz da cidade vós tereis paz. Então, para que a cidade tenha paz, nós temos que orar pela paz. E estarmos cuidando da paz do lugar onde a gente está. Outra coisa que veio na minha mente muito clara é que a paz começa na nossa mente. Né? Aquilo que eu já coloquei aqui, mas sempre é bom repetir, não é? Quando tive problemas, lutas no primeiro casamento, qualquer briga que tinha, meu esposo falava, vou embora. Não, aqui ninguém vai embora. A paz vai reinar. Não importa se agora não está reinando, mas vai reinar. E aquele texto que eu gosto muito de Hebreus, mantenha firme a confissão dos teus lábios. A paz não depende do outro, a paz depende de mim. Eu sou responsável pela paz do meu ambiente, pela paz da minha cidade. E aí eu costumo dizer, mas como? E você vai dizer, como eu sou responsável? Sim. Se eu sei o que o outro gosta e eu não estou fazendo, eu realmente vou lutar contra a paz. E hoje eu estava vendo, eu achei interessante, porque eu já pensava desse jeito, só que não tinha um embasamento. E agora, em cima da hora, por isso eu atrasei, né? Veio na minha mente assim, veja no Google o que significa paz. Eu não tinha visto desde ontem. E aí fui ver os 5 minutos de atraso aqui, foi exatamente por isso. Ele fala exatamente essa palavra. Vai além da simples ausência de guerras, conflitos e reconciliação. A paz vai além da simples ausência de guerras, conflitos e reconciliação. É um estado profundo de equilíbrio, harmonia e reconciliação. Então, se eu estou em paz, nada nem ninguém vai roubar a minha alegria, a minha força, o meu ânimo, né? E
E na nossa caminhada, a gente tem visto isso no dia a dia. Quantas e quantas vezes você levanta com alegria no coração e você vê que o outro criou algum problema? Aí o que você pensa? Você pensa, não, o problema não é esse, o problema não está em mim, o problema está no outro. Esse é o caminho nosso do dia a dia. Sempre a gente vai pensar desse jeito, mas se tal a gente começar pensando em nós? Eu sou a responsável, como eu já falei do título do meu primeiro livro, eu sou a responsável por tudo que está acontecendo ao meu redor de negativo. Eu, com Deus, eu posso mudar qualquer situação. Como é que eu posso mudar? E aí vem a palavra que Deus me deu essa madrugada. Nós acordamos hoje 4h pouca. 5h pouca a gente já estava na academia, eu e ele. E aí foi bom a gente ver como e por que Deus nos levou nesse horário extra que a gente nunca tinha ido. E aí eu falei, já que nós acordamos, né? Vamos levantar e vamos agir a vida. A gente vai tomar café mais cedo, vai ser muito bom. E nós fomos. E aí nós vimos por quê. Quantas pessoas pesadíssimas naquele horário lá. E aí eu pude ver que não só o que eu tenho ouvido nos meus atendimentos, né, de terapia, quando um pai vem para mim e fala, Rita, eu não estou acreditando, eu estou aqui procurando desesperadamente um socorro para minha família, que a minha filha levanta 3 horas da manhã, vai para a academia e ainda volta para casa e vai caminhar 1 hora. E depois vai correr de manhã e de noite. Eu estou perdido, eu não sei o que é isso. E eu falei assim, realmente é difícil a gente entender uma situação dessa como normalidade. Não dá, né? A gente tem que entender que uma pessoa desse jeito não está normal. E nós vimos hoje ali na academia exatamente isso. O pai querendo que o filho fosse normal, aos olhos dele. Mas ele estava num estado deplorável. Eu olhei para o Dimas e falei assim, olha só, o pai querendo transmitir paz, porque nós fomos vendo nos momentos nossos, desde 5, 4h pouca da manhã até agora, tudo que o inimigo aprontava para poder Deus nos levar a ver como a paz é um exercício. Eu preciso aprender a exercitar a paz. E depois você vai ouvir o Dimas falando isso, como é que eu começo e eu termino uma briga, uma luta, se eu não estou bem, eu vou falar o que eu sinto, não tem problema você falar o que você sente. Só que guarda isso aí, paz vai além da simples ausência de guerras, conflitos e reconciliação. Guarda essa palavra. Porque nós somos responsáveis, teve guerra, teve conflito, sim, mas nós somos responsáveis também pela reconciliação. Como está escrito na palavra, a palavra diz que Deus nos deu um ministério de reconciliação. Então, eu tenho chamado para reconciliar qualquer situação. Então, eu posso brigar, posso discutir e ver que às vezes eu enfrento problemas pesadíssimos. E eu olho e eu falo tudo que eu penso. Não gostou, não gostou, não tem problema. Mas lá na frente vai entender que um dia, como diz a Bíblia, houve no meio deles um profeta, isto é, alguém que falou em nome de Deus o que precisava ser feito. E ponto final. Se a pessoa gostou, bem, se não gostou, não tem problema. Mas como eu sempre brinco, todos que têm me abençoado com as maiores bênçãos são aqueles que começaram com grandes problemas comigo. Então eu sei que é Deus na minha vida. Não é porque eu sou boazinha, porque eu sou isso aqui, não é porque eu sou sincera. Então eu queria que hoje a gente começasse pensando nisso. É um estado profundo de equilíbrio, harmonia e reconciliação. 2 vezes o Google traz a mesma palavra. Porque às vezes o que acontece? Isso não é à toa. Como, por que 7h30? Ele falou comigo, 7h30. Eu falei, mas eu não posso abrir agora. Não vou abrir a live agora, que Deus acabou de me dizer que eu tenho que ver no Google. Por que no Google? Porque, infelizmente, as pessoas estão dando mais crédito ao Google do que à Bíblia. Incrível isso. Incrível, mas posso mandar foto para vocês depois. Que coisa tremenda a gente ver como Deus está nos chamando para nos mostrar o que está acontecendo no mundo. No mundo, o mundo está em guerra, mas esse estado de espírito, de reconciliação, de equilíbrio, não depende do outro. Não depende do outro. Ah, mas eu fiquei sem dormir a noite toda. Problema seu, porque você não tratou da sua mente. E aí eu quero dizer de novo, paz começa na mente. Começa na mente. Aí vem aquele versículo que eu falo constantemente, porque como eu vejo na minha alma, assim ele é. Você olha para o seu amigo e fala, você é uma bênção na minha vida. Você olha para o seu marido que acabou de te dar uma encrenca, que tem uma encrenca com você, você fala, você é uma bênção.
Eu faço isso constantemente, pode ter qualquer problema. Vou lá, abraço, beijo, falo, eu te amo. Não adianta você brigar, não adianta você não gostar, porque eu vou fazer assim, não adianta. Vou terminar qualquer problema com paz, com alegria, com amor, porque eu conheço a palavra. Aí você vai dizer, é porque tudo está bem com você, por isso que você tem paz. Não é assim, não é verdade. Eu lembro que quando Deus me avisou em sonho antes da morte da minha mãe primeiro, do meu pai, do meu marido, a turminha toda de Campinas aí que caminha comigo da clínica, sabe disso, que eu avisei para a Natasha, minha amiga daí de Campinas, 2 anos antes, que Deus me disse o que meu marido ia passar e queria falecer dentro de 2 anos, e faleceu. Então, eu não fiquei ali desesperada, ele vai morrer. Não, não. A paz depende de mim com Deus. Eu tenho certeza que se Deus levasse, eu teria certeza de que é porque Deus tinha um propósito. Deus não leva a gente de qualquer maneira. Então, ninguém precisa ter medo de morrer, de ficar desesperado porque está com isso aqui. Não, tem gente com doenças terríveis que ficam curadas. Então, nós não temos que, a primeira notícia, o primeiro problema, a gente começar a se desesperar. Nós precisamos lembrar que a paz depende de nós. E aí eu fui mais profundo um pouquinho. Paz, no hebraico, é shalom. E a gente escuta as pessoas falando, e eu gosto de falar shalom, e vou falar por quê, né? Porque, para mim, desde o dia que eu ouvi o significado profundo da palavra shalom, eu troquei rapidamente de paz para shalom. Por quê? Porque shalom significa paz e prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Olha que maravilha. Paz e prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Então, quando você chega e você fala com alguém, Shalom, querida, você está dizendo para ela, eu te desejo paz e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Shalom não é apenas paz, Shalom vai além no hebraico. Então, é importante você lembrar, quando você cumprimentar alguém com Shalom, você está dizendo isso, eu quero que você prospere, como diz 3 João, em todas as áreas da sua vida. Eu quero que você vá bem em todas as áreas da sua vida, como está na palavra. É isso que significa shalom. E no latim? O latim, olha que coisa linda. União, acordo. Ah, mas eu não tenho como entrar em acordo, por isso que eu estou me divorciando, sabe? Porque eu tenho esse, tem esse, tem esse, tem esse, aquele problema. Todo mundo tem problema, querida. Todo mundo tem problema. Não tem como. Se você sair dali, você vai entrar no outro. Eu lutei com uma menina que eu nem sabia, que os dois estavam se separando e os dois tinham casado. Eu falei assim, e aí, meu filho, me fala aí como é que estão seus pais, eu cuidando do jovem. Os meus pais, coisa nenhuma, essa mulher que a senhora acabou de conhecer destruiu o casamento do meu pai. A minha mãe está para o outro lado. Eu falei, é mesmo? Estou pensando que ela era sua mãe. Não, não é minha mãe, não. Detesto, odeio, sabe? E fez assim comigo. E foi saindo de perto, eu fui cuidar do rapaz de perto. Aí, quando eu fui falar com ela, ela disse, mas não fui eu a causadora, não, porque se eu quero, você quer. Eu falei, olha só, o que adiantou vocês divorciarem do primeiro casamento? Se vocês estão no mesmo inferno no segundo. Aí você vai dizer, ah, não, nem sempre é assim. Sim, nem sempre é assim. Mas os casos que eu atendo até hoje, foi difícil eu ver que foi diferente. Aqui a gente tem no nosso meio, a menina já está escrevendo aquilo. Ela sabe a luta que ela tem passado. Então, não é brincadeira. Não é brincadeira. Às vezes nós desistimos de uma pessoa porque tivemos problema com a pessoa. Não. Volto a lembrar de Isaías 50, que eu falei na semana passada. E tenho sempre que deixar isso registrado. Se eu estou lembrando, é porque Deus está mandando repetir, porque tem gente perdendo na prova. Quem é teu adversário, manda se aproximar de você. É assim que diz. Nós não podemos achar que, é adversário, teve uma briga, agora não quero nem saber, tchau, vou embora, vou bater na porta, como eu vejo as pessoas fazendo, vai embora. Gente, isso é falta de equilíbrio emocional, isso é falta de coisas boas na mente. Uma mente saudável jamais vai ter uma atitude dessa. Nunca pensei em sair de casa, nunca pensei na palavra divórcio, odeio a palavra divórcio, porque desde o dia que eu soube que a palavra divórcio significa todo tipo de separação, não é só entre marido e mulher. Você divorcia do marido, daqui a pouco, quando você vê, sua irmã também está divorciando de você, sua mãe não quer falar com você, a sua vizinha não quer falar com você, e não sei quem não quer. E você pensa assim, a vizinha é ruim. Não, você divorciou lá atrás. Guarda bem disso. Por isso é que a Bíblia diz que o acordo é o melhor remédio. Olha que maravilha.
O acordo é o melhor remédio. Aí vem Jesus e fala: entra num acordo com o teu adversário, isto é, com aquele que você acha que é seu adversário, entra num acordo enquanto você está a caminho com ele. Olha que eu não estou lendo, eu estou recebendo os recados de Deus. Entra em acordo com o seu adversário enquanto você está em caminho com ele. Anota até para a gente isso aí, por favor, amor. Por quê? Porque depois você não vai ter tempo, talvez. Então, agora é tempo de acordo, é tempo de parar. Para quê? Para que você receba, entenda o ministério de reconciliação que Jesus te deu. Jesus deu a mim. Para que eu caminhe em paz, eu preciso caminhar em reconciliação. Errei com você mesmo, fui bruta com você, não deveria ter falado daquele jeito com você. Você me perdoa? Pergunta a ele se não é assim. Toda hora, se eu errar 3 vezes no dia, 3 vezes no dia eu volto e abraço ele e falo: me perdoa? Eu não queria ser assim com você. Sabe? Então, nós precisamos lembrar que a reconciliação é um ministério que Jesus confiou a nós. Ele não confiou ao mundo, não. Ele confiou a nós, cristãos. Aí nós, como cristãos, o que acontece? Nós temos um problema com o irmão, aí eu não quero mais falar com ele. Gente, eu não acredito no negócio desse quando eu ouço. Eu fico pensando, gente, não conhece a Bíblia. Ah, sabe, não dá para a gente caminhar junto, sabe? Porque tive aquele problema. Não, querida, vai viver Isaías 50. Ah, mas eu não posso caminhar todo dia. Tudo bem, se não quer caminhar todos os dias, não tem problema. Mas que você precisa reconciliar, precisa, porque paz é isso. É eu conseguir estar com o meu adversário, com aquele que se diz meu inimigo, e estar bem com ele. Consegui olhar para ele e chamar ele para tomar café comigo, como eu já coloquei aqui. E chamo e sento sem problema nenhum. Agora eu vejo que quem não foi tratado não consegue sentar junto. Não consegue. É desse jeito, por quê? Porque sentar junto, como a gente assenta junto aí com vocês, é maravilhoso, entendeu? Não dá para você sentar junto, olhar nos olhos e ficar pensando mal do outro, e ficar falando mal e apunhalando por detrás, como a gente escutou anos e anos, quase 20 anos, o pastor José falando sobre os amalequitas. Quem não aprendeu? Gente, eu nunca me esqueci da palavra amalequita através dele. Ele falou que quem fica apunhalando por detrás é a amalequita. Gente, eu já tinha lido o nome várias vezes na Bíblia, a vida toda, aliás, mas nunca tinha pensado nessa palavra. A Malequita é aquele que fica falando mal dos outros por detrás. Gente, é muito tremendo. E hoje Deus vem e fala: procure a paz por onde você vai, porque a paz da cidade vai depender da sua oração. A paz da sua casa vai depender de você. Ah, mas meu marido que tinha que estar aqui para ouvir isso. Ah, mas meu tio que tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, 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 não. Se ele não está aqui, é porque você quem tem que ouvir. Você quem tem que ouvir. Por quê? Porque Deus confia em você. Deus crê que através de você e de mim, nós podemos mudar o mundo, como eu já falei isso para vocês. Nós podemos revolucionar o mundo através da nossa vida com Deus, de uma vida de paz, de harmonia. Tem gente que briga e fica a noite toda de mal. Gente, isso é muita carnalidade. A noite toda sem falar um com o outro, vira de costas, não quer falar. Não existe isso. Isso não pode acontecer com um cristão verdadeiro. Não pode acontecer. Ah, mas isso tem de vez em quando? Tem, porque não foi tratado. Por isso é que tudo começa na mente. Mente sadia vai ter o corpo sadio, a gente já sabe disso. Mente sadia vai ter um corpo sadio. Eu discuti com você, discuti, mas qual o problema de discutir? Eu costumo dizer, nós somos uma grande família. Aí eu sempre gosto de lembrar disso, que Deus me fala. Toda família tem problema. Toda família tem briga, tem discussão. Aonde não tem? Aí é aquilo que eu sempre brinco também. Pega a sua malinha, se você acha que a sua é perfeita, pega a sua malinha, porque a sua família toda já deve estar chegando no céu. E aí a gente vê aquele livro, O Mito da Grama Mais Verde. Já viram esse livro? Esse livro trata exatamente disso. Ah, minha casa é um inferno. Queria ter a casa do fulano que está ali do lado. Aí você vai conhecer a casa do fulano, é pior do que a sua. Gente, eu fico olhando. Então, como aquela família que eu cuidei há mais de 30 anos atrás, não era melhor ter trabalhado na reconciliação da própria família? E agora estou vendo o final da história. O pai morreu, os filhos brigaram até tomar da madrasta tudo que ela tinha. Que coisa horrível, que coisa triste, que coisa pobre. Lutar, brigar por bens financeiros. Ah, não, não dá isso, não dá aquilo. Não, não. O que é meu, o que é seu. Gente, isso não existe.
Isso não existe. Quando nós estamos divididos, lutando desse jeito, o diabo está batendo palma, batendo palma. Não é esse o chamado de Deus. O chamado de Deus é a gente ter uma vida clara, transparente, tudo em comum. Por isso que a Bíblia fala que quando a gente casa, nós desligamos tudo do passado, nós vamos estar juntos, unidos como família, com os pais, vamos. Mas nós saímos dali para que nós sejamos uma só pessoa. Então, o que é meu é seu, o que é seu é meu. De vez em quando eu escuto isso e eu brinco com o Dimas, ele fala assim comigo, cadê meu celular? Você pegou ele? Eu falei, eu não peguei não, mas se eu pegar não tem problema nenhum, porque ele é meu também. Ai, não aguento isso. Mas é assim mesmo. Goste ou não, é meu também. Agora somos um. É o que Deus fala na palavra de Deus. Então não tem essa história, não posso pegar no celular do meu marido, pode pegar. Que história é essa? Não, não tem senha em comum, senha um para um, outro para outro. Não, tudo em comum. Nós temos que deixar nosso celular livre, sim. E se tem alguém que está preso ao celular, deixa isso nas mãos de Deus e abre o seu celular agora. Porque se a gente tem senha separado do marido, olha, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se ninguém pode ver o seu celular, tem alguma coisa errada. Qualquer pessoa pode pegar meu celular e ver, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque eu não tenho nada ali que eu possa ter problema. Não tem. Primeiro que a gente tem que lembrar que o celular pode ir para a mão do bandido de uma hora para outra. Então, se você tiver alguma coisa escondida, um bandido pode descobrir e ser pior ainda. Então, nós temos que tratar dessas áreas da nossa vida. O provérbio de hoje, olha que coisa maravilhosa. Eu estava lendo 25, Provérbios 25. Eu não sei se todas têm lido o provérbio diariamente antes do café da manhã, como a gente tem orientado. Mas treine fazer a sua famosa devocional. Assim, principalmente os dois juntos. É isso que você ia falar? Com prioridade. Como prioridade, os dois juntos. Os dois juntos. Chama o marido para fazer. Aí você vai dizer, mas o meu não vem. Não vem, querida. Você vai fazer o que eu fiz, já falei. No senso comum, você escuta água mole em pedra dura. O que que diz? Todo mundo sabe o resto. Tanto bate até que fura. Você vai falando, amor, não é assim. Você já leu o provérbio do dia? Porque tem gente assim. Você já leu o provérbio do dia? Não, não é assim. Você também não leu o provérbio do dia. Por isso que o senhor quer, porque o senhor quer, você quer lá, você não quer ler a Bíblia. Por isso que está... Não, não é assim que Jesus ensina. Jesus diz, com pouco faz a guerra. Então, eu vou encostando perto dele e falo, lê o provérbio para mim. Lê hoje para mim. Ou então ele me chama e fala, vem cá, o que você está fazendo aí? Senta aqui perto de mim. Ele foi semana e colocou as nossas duas poltronas juntas. Eu falei, o que você está aprontando aí? E a Bíblia diz que é melhor serem dois do que ser um. Exato. É melhor pago o trabalho dos dois. Então, a gente precisa aprender a colocar em linha aquilo que a palavra de Deus fala. E às vezes a gente fica só num versículo. Enquanto a Rita falava aqui, eu me lembrava de Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Amém. Ou seja, o acordo também fala de paz, né? Andarão juntos se não tiver paz. Duas pessoas brigando o tempo todo, né? Acusando, falando mal do outro, não tem prazer de andar junto. Mas num ambiente de paz a gente fica confortável, a gente consegue se expressar, colocar os nossos sentimentos e avançar para aquilo que nos dá esperança. Então nós lemos aqui que a paz ela excede a todo entendimento, todo entendimento. A paz de Deus excede a todo entendimento. E se nós buscarmos essa paz, e o texto que nós lemos deixa isso bem claro, né? Orai pela paz onde você estiver. Procura a paz, ou seja, não abra mão da paz. E empenha-se por alcançá-la. E empenhe-se para alcançá-la. Então, essa paz, ela existe. Algumas pessoas falam, tudo que eu queria é ter um pouquinho de paz. E veio uma pergunta no meu coração nessa manhã: quanto vale a nossa paz? A paz que você deseja alcançar, quanto vale? E não estou falando em valores, não estou falando em questão financeira, eu estou falando qual o preço que eu tenho que pagar para alcançar a paz. Muitas vezes é me calar, né? Quando não sei, o texto que me veio forte, Isaías 30:15. Isaías 30:15, né? Aquietai-vos. Não, isso é o Salmo 48. Salmo 46, não? 46.
Então, aquietai-vos, muitas vezes o preço que você vai pagar é ficar quieto. Eu aprendi desde pequeno que quando um não quer, dois não brigam. E eu passava um tempo analisando esse versículo, esse ditado. Se um não quer, dois não brigam. Por quê? Não, mas se o outro provocar e não sei o quê, e se vier em cima e bater, mas você não está brigando. Aquele que está recebendo, Jesus fala muito sobre isso, né? Deixando para a gente um ponto de interrogação. Se te baterem numa face, oferece a outra. Não é briga. Você não está revidando. Você está criando um ambiente de paz. Porque aquele que quer te atacar, ele vai chegar à conclusão de que não vale a pena. Você já pagou o preço, você talvez seja até humilhado ali, mas quando você segue essa regra básica, a paz permanece no ambiente, né? O ambiente não é desfigurado pela violência, o ambiente não é desfavorável para que Deus possa fazer a obra completa. E nós temos que procurar esse lugar, nós temos que buscar estar vivendo todos os dias em paz. E a nossa casa é esse ambiente primeiro. Muitas vezes é um ambiente de trabalho. A gente chega num lugar, as pessoas não gostam do jeito que a gente é, do jeito que a gente veste, do jeito que a gente fala, e às vezes cria essa animosidade, e aquele ambiente fica ruim. E nós, às vezes, deixamos para lá. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui só algumas horas, depois eu vou para casa. Mas o texto que nós lemos diz: procura a paz aonde eu transportar vocês. O povo de Israel estava indo para um lugar hostil, era um lugar que eles não queriam ir. E Deus manda eles procurarem paz lá, mesmo assim. Por quê? Porque Deus queria mostrar a diferença que tem aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. E Deus certamente proporcionará paz aos nossos corações. E nós vamos vencer, não com guerra, observando a guerra mundial, né? Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Venezuela, Irã, eu falei, meu Deus, nunca vamos alcançar paz com guerra. A guerra nunca vai conseguir criar um ambiente de paz. Pode criar intimidação, mas quanta destruição para que haja paz. Então, será que é paz mesmo que eles estão buscando? Ou serão as riquezas? Observamos como cada um quer mais ter poder através da riqueza. A gente vê que não é paz que eles querem. Eles querem prosperar a qualquer custo, querem vencer a qualquer custo, querem mostrar o seu poderio a qualquer custo. E isso não cria ambiente de paz, isso cria um ambiente de guerra. Ainda que o outro se retraia por algum tempo, mas vai ter um momento que ele vai querer revidar, vai querer de volta aquilo que ele perdeu. Então, Deus está nos chamando para agir de forma diferente. Procure a paz, busque a paz. Paz que excede a todo entendimento só vem de Deus. Não tem outro lugar, não tem como a gente alcançar. E trazendo para nós, na vida prática, é isso. No nosso casamento, eu não aceito guerra. Né? O mundo fala da guerra dos sexos. Não, é assim mesmo. Homem e mulher sempre tiveram esse problema, sempre existiu entre o casal. Mentira de Satanás. Deus sempre proporcionou paz. Andaremos bem, andaremos em acordo, chegaremos a um denominador comum, convergeremos para o mesmo lugar quando nós buscarmos isso de todo o nosso coração. Quando nós propomos isso para nós mesmos. É uma luta interior. Eu sei que eu tenho razão, mas eu vou abrir mão. O preço que eu vou pagar é abrir mão. Eu sei que eu estou certo, mas eu vou abrir mão de toda essa certeza, toda essa segurança para que haja paz. E talvez no momento oportuno você vai poder tratar os assuntos, mas no ambiente de paz. Ambiente de guerra nunca foi para se tratar coração. O coração, diante das propostas que o mundo traz, muitas vezes se revolta, muitas vezes fica indiferente até a presença de Deus. Deus está nesse lugar. Você vai ver pessoas discutindo dentro da igreja, ficando com raiva da outra, não tendo paz dentro da igreja. Então, em família, a gente já viu quantas vezes acontece.
E a Bíblia fala que nos últimos dias assim seriam: os pais se voltariam contra os filhos se voltariam contra os seus próprios pais. E isso está acontecendo. Só que nós temos um que peleja por nós. Amém. Nós temos um Deus que é fiel e ele não abre mão da Shalom, né? E o Espírito Santo, ele vem quando nós paramos, para tudo. Estou discutindo aqui com você, mas espera aí, vamos parar, vamos orar. Pode ser até que a pessoa não queira orar com você, mas ele não vai permanecer com aquele ambiente de guerra. Algo sobrenatural vai acontecer ali quando você profetizar, né? Com as tuas palavras você declarar. Procurar a paz é isso, é você buscar os meios necessários para que a discussão não prossiga, para que aquilo cesse. E muitas vezes a gente precisa pedir ajuda, o Espírito Santo nos ajuda. Hoje a gente falava, vamos estar em oração, em língua, a gente estava na academia, um ambiente pesado, todo fechado, pessoas carrancudas acordam, passam, não dão um bom dia, não olha para você, ou se olha, olha de cara feia, como se você tivesse feito alguma coisa. E nós começamos a pedalar ali, mas orando em língua, depois fomos fazer os outros exercícios, criando um ambiente de paz, onde há um aspecto de guerra, um ambiente bom, onde o mal tenta imperar o tempo todo. As pessoas estão assim no mundo. Já vi pessoas falar assim: por que está olhando para mim? E você ficar assim, mas eu nem estava olhando para ele, estava olhando para aquilo que estava além, mas querem brigar por motivos nenhum, né? E isso acaba destruindo aquele ambiente que Deus proporciona todos os dias. Você sabia que todos os dias Deus nos dá um ambiente de paz? Que depende de nós. A paz que nós queremos, ela depende de cada um. O que eu percebo na palavra de Deus é isso. Se você procurar, se você profetizar, se você orar, se você buscar esse lugar, Deus já estabeleceu pela palavra dele. A palavra de Deus já nos leva para esse lugar, mas nós temos que nos posicionar. E nessa manhã Deus está falando isso para nós. Posicione-se, seja você o pacificador. Moisés era conhecido como o homem mais manso da terra. Talvez muitos de nós precisemos olhar para o exemplo de Moisés e desejar isso também. Senhor, eu quero ser um homem manso. Eu quero ser alguém que vai levar paz em todos os lugares onde eu entrar. E você vai ver. Se você fizer essa oração e vigiar o tempo todo, que às vezes não adianta só orar, mas a Bíblia diz vigiar e orar. O vigiar vem antes de orar. Então, eu vou vigiar para eu não perder a minha fé, que todo ambiente que eu estiver, eu posso levar paz. E tenho certeza, Amém. o Espírito de Deus vai nos capacitar e nós vamos vencer essa batalha, essa guerra que é travada muitas vezes sem a gente querer, mas que o inimigo provoca, né? Ele cutuca um, cutuca o outro, e quando a gente, Número dele, né? quando a gente menos Trabalho dele. espera, o ambiente já está todo transformado. Então, amados, 3 tipos de paz que você precisa ter em mente que Deus tem proporcionado para nós. Primeiro é a paz espiritual. Acordei de bem com a vida, acordei de bem com Deus, eu vou orar, eu vou buscar orientação, o conselho dele. A gente costuma dizer que provérbio para nós, a leitura de provérbio do dia, é buscar conselho de Deus. Senhor, qual conselho o Senhor tem para mim nessa manhã? Então, como devo aplicar esse conselho nesse dia? Essa é a paz espiritual. A outra é a paz emocional, né? As nossas emoções precisam ser tratadas. As nossas emoções precisam ser submetidas. As nossas reações não podem ser explosivas. Você pode ser colérico, você pode ser qualquer coisa, mas você tem que submeter aquilo que a palavra de Deus, os princípios que a palavra de Deus norteiam para nós. Então, buscar essa paz emocional é importante. E a paz nos relacionamentos, em todos, se possível, tenha paz com todos. Ele não diz apenas com aquele que tem paz com você, aquele que você ama, aquele que você quer bem, aquele da sua... Não, se possível, tenha paz com todos. E é isso que nós queremos. Viver em paz em todo tempo, em todo lugar, com todas as pessoas, com os bons, com os maus, com aqueles que não valem nada, que você sabe que não tem valor algum, mas busque a paz aonde você estiver, e você vai ver.
Deus vai te usar poderosamente para transformar o ambiente onde você colocar os seus pés, seja ele qual for. Amém? Amém. Queria ainda lembrar de Mateus 12, quando a gente já colocou que entrou no ambiente, amarre o valente. Deus colocou muito forte isso hoje no meu coração. Nós temos que saber orar. Amarre o valente significa exatamente isso. Proíba os demônios de agirem na sua casa, na sua vida. Proíba os demônios de contenda, de confusão, como a gente já falou isso aqui, naquele livro da Rebecca Brown, que ela trata dos demônios dos quatro cantos da casa. Então, às vezes, você recebe alguém na sua casa e você não sabe, daí a pouco, quando você vê, você está brigando com o marido, está brigando com o filho, está brigando, porque a pessoa que veio na sua casa está brigando na casa dela. E aí o inferno que ela está traz para sua casa. Por isso, a gente tem que vigiar até com quem a gente leva em casa, porque isso é muito sério, né? Então, quando ele fala amarre o valente, Mateus 12, ele está dizendo exatamente isso. Proíba os demônios de contenda e confusão de fazerem qualquer coisa. Eu sempre acostumei na minha vida toda, quando tem algum tipo de problema que eu tenho que resolver, eu vou dobrar meu joelho. Pode estar maior confusão, maior contenda, eu vou para um canto, dobro meu joelho e começo a orar, porque quando você começa a orar, você evita de estar falando. Isso é muito sério. Então, nós somos responsáveis por essa parte da oração. A gente está falando sobre orar. Quando ele começou em Jeremias 29, 17, nós precisamos vigiar para a paz da cidade por onde nós fomos. É para a nossa casa, a paz da igreja, paz daqui, paz dali. Por onde a gente vai, nós temos que ser um instrumento de paz e não de guerra. Então, é sério essa palavra e às vezes nós não temos feito isso. Hoje Deus me incomodou com isso. Mateus 12, nós não temos feito. Quando eu falei para ele, ora em línguas aqui, exatamente por isso, porque eu já peguei pessoas endemoniadas e me dizia isso, para de orar desse jeito. Odeio quando você ora desse jeito. Porque o inimigo fica incomodado, porque ele sabe que ele não entende nada que a gente está orando. Então, enquanto você ora em língua, você fica forte. Você fica forte. Então, você vai poder enfrentar o problema de uma forma diferenciada. Isso é importante. E lembrar que tudo isso aqui começou desde ontem, quando de manhã, ontem, ele estava orando e ele fez essa oração. Queremos ver a paz se alastrando, Senhor, em todo o mundo. Quando ele fez essa oração ontem, na mesma hora, nós estávamos ajoelhados junto, orando, eu peguei a agenda e comecei a anotar tudinho que Deus foi me dando sobre a paz. E ele me disse, nós temos que ter, Deus colocou no meu coração, nós temos que fazer essa oração direto. Direto, por quê? Porque quanto mais se aproxima o tempo do fim, nós sabemos que nós vamos ver a guerra, como diz a Bíblia, que no tempo do fim haveria guerra em todo lugar. Agora, a gente estava conversando que tremendo é ver que uma pessoa dentro de Israel, num desespero daquele, 1.500 mísseis caíram essa semana na Ucrânia, semana passada, e não sei o que, não sei o que. Aí você pergunta, na Ucrânia o povo todo já está indo embora, ninguém fica em casa. A cidade da minha filha já não sabe mais o que fazer para acolher os ucranianos. Minha filha cuidando daqueles adolescentes lá, eu fiquei impressionada de ouvir elas contando. Mas impressionante é que você ouve em Israel. Você pergunta a alguém que está dentro de Israel se quer vir embora em guerra, ninguém quer sair de lá. Não sei o que que é. Para mim, só tem uma explicação: essa paz interior que vem da presença de Deus dentro deles. Ontem a minha filha falou, mãe, fui chamada de novo para ir para lá, para Israel. Minha chefe está indo para lá com a família toda e me chamou para ir. Eu falei, eu não, já estou muita batalha aqui, não quero não. Ela falou, não, mas não tem problema nenhum. Foi ela, o marido e a filha, foi para lá de novo. Entendeu? Por quê? Porque depende da nossa visão, depende da nossa mente, depende de como eu estou vendo a situação. Então, esses dias eu vi uma menina morando aqui, a irmã mora em Israel. Ela ora pela minha irmã desesperada, que lá está isso, está aquilo, está aquilo. Falei, menina, mas sua irmã teve chance de vir embora, por que que ela não vem? Não adianta falar, não quer sair de lá. Então, eu fiquei olhando, o que que é isso? É a situação tratada de dentro para fora. Pode estar caindo tudo em Israel, mas quem ama Israel não sai de lá. Olha que coisa maravilhosa. E a gente, um pouco no casamento, a gente quer largar o casamento. A gente quer destruir o casamento, quer não, porque não aguento ficar com o marido assim, não aguento ficar com a filha assim, não aguento. Não, querida, vai tratar a mente. A nossa alegria, a nossa paz não depende do outro, depende de mim.
Então, teve uma briga em casa, sai, vai dar uma voltinha. Eu costumava brincar assim, já deu uma voltinha até a esquina, vai dar uma voltinha até a esquina, mas vai orando, não é de cara feia, como eu escuto as pessoas fazendo. Também não falo com ele não sei quantos dias. Não vou ficar mais junto, sabe, pastora? Porque não dá para concordar, não dá para combinar. Então, você vai ter que rasgar a Bíblia, porque a Bíblia fala claro sobre o acordo, né? Ele nos deu o ministério da reconciliação. E aí, eu queria te aconselhar a procurar as pessoas com quem você está tendo qualquer tipo de problema. Reconcilia com o teu inimigo enquanto você está no caminho com ele. Hoje dê um telefonema. Não durma, como a Bíblia diz, com raiva de alguém. Não durma com a vida truncada com alguém. Por quê? Porque quando você fecha para alguém, a sua vida fica fechada. Aí você não sabe por que tudo está dando errado. Porque você trancou lá na frente, quando Deus te disse que te deu um ministério de reconciliação. Então, você tem que procurar, sim, como ele veio sempre brincando. Teve qualquer tipo de problema, de discussão, eu vou lá e falo, para, vamos abraçar. Eu quero um abraço seu. Nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque o diabo fica irado quando vê uma situação dessa. Isso significa quebrantamento, uma vida de humildade. Nós precisamos de ter essa caminhada com Deus. E o provérbio do dia, olha só que coisa linda. O versículo 4 diz: tira da prata as escórias e sairá um vaso lindo para o fundidor. Olha que maravilha. Numa da versão nova aí, não sei se você está com ela, mas diz mais bonito ainda, que eu estou lendo o que eu li de manhã na versão da Bíblia. Mensagem. Sairá, tira as escórias, isto é, tira as coisas ruins da sua vida, da minha vida. Se eu tiro as coisas ruins da minha vida, eu vou me tornar um vaso de honra para o Senhor. Olha que maravilha. Então, não tem nada pior para Deus do que a contenda, do que a confusão. Está lá em Provérbios. Melhor é você morar num lugar, num casebre, do que morar numa mansão com a pessoa briguenta, de confusão, está sempre criando problema. Pior coisa que tem. Aí vem o versículo 9. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo e não descubra o segredo de outro. Isto é, vai lá e acerta a sua vida com aquela pessoa que você um dia teve problema e não saia falando mal dele para outras pessoas. Não saia dividindo a situação, não saia causando divórcio na situação. O Senhor não quer isso. Mas o senhor não sabe o problemão que eu tive. Eu sei, já passei grandes problemas. Mas glória a Deus, porque eu sempre venci com duas palavras-chave que eu sempre falo: amor e oração. Quem ama não guarda mágoa. Aí você vai dizer, não é verdade sim. Eu lembro muito bem daquela mãe que, agora mesmo na viagem, o filho aprontando. Pois é, pastora, sabe? Meu filho é uma bênção, pastora, só não tem ideia, uma bênção, sabe? Ele só está tendo um problema de droga, mas ele é uma bênção. Sim, querida, ele é uma bênção, mas ele pulou o muro do fulaninho lá. Sim, ele é uma bênção, mas ele assaltou. Ele atirou, fez um tiroteio num ponto de ônibus, quase que mata todo mundo. Seu filho é uma bênção, mas abre os seus olhos e veja o tratamento que precisa ser feito. Como eu posso chamar o mal bem? Não, eu posso. Agora, quando eu amo, é desse jeito. Se você amar, você vai ver desse jeito. Uma criança cria um monte de problema e os pais ficam ali paparicando. Pô, como assim? Como é que com o filho a gente fala que é uma bênção e o marido que apronta, a gente acha que é uma peste? Só está faltando uma palavrinha amor. Se houver amor, nunca a gente vai dizer, olha, tivemos uma confusão aqui, vamos separar, vamos embora. Não dá. Eu costumo dizer que essa palavra não dá depois do casamento, não existe. Não existe. Se torna um, acabou. Não tem mais como você se separar. Vai arrebentar com tudo? Não dá. E o último versículo, esse o 9, guarde essa palavra. Pleiteia a tua causa com o teu próximo. Isto é, pare com ele, acerta tudo que está pendente. É isso que Deus manda. Mas não fique fazendo comentários depois por detrás. O 28, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Isto é, se eu não paro para poder resolver o problema, eu fico como uma cidade derrubada sem muros em volta de mim. Eu não tenho proteção. Não adianta eu orar. Senhor, me protege.
mas eu estou de mal com o fulaninho, sabe, Senhor? Eu não vou lá não, sabe, Senhor? Eu não quero nem ver ele na minha frente. Já contei isso aqui, mas às vezes eu gosto de repetir. De uma pessoa que cortava a volta da calçada onde eu estava, porque eu acolhi a filha dela dentro da minha casa no momento de guerra. Ah, você está tomando meu lugar. Não estou tomando seu lugar, querida. Era melhor que a sua filha viesse parar na minha vida do que fosse parar no mundão. Eu só estou tentando resolver o problema e te ajudar. Ah, não, mas... Então tá bom. Então, o que que você quer que eu faça? Quer que eu mande ela embora? Posso mandar ela embora, mas depois você vai ter que arcar com Deus esse problema. E aí ela optou por afastar de mim. Resultado, meses depois ela cai num infarto violento. E quem cuidou da filha? Não precisa nem responder. Então, hoje eu quero dizer para você, vale a pena lembrarmos que temos o Ministério da Reconciliação. Uhum. A paz não depende do outro, a paz depende de mim. Quantas e quantas vezes eu erro e escuto alguém falar, olha, você errou nisso, não tem problema. Eu vou voltar e vou acertar. A gente sabe que a paz, nós trabalhamos juntos. Ah, mas ele não quer trabalhar a paz, você vai orar até que ele queira. Até que ele chegue, eu posso ouvir como eu escuto meu marido hoje dizendo para mim desse jeito. Me ensina, fala tudo que você quer me ensinar, porque eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero crescer com você, né? Tudo que Deus tem te dado. Nós estamos juntos, não é à toa. Deus nos uniu com propósito. Então pode passar para mim, mas isso não é da noite para o dia. Nós somos amigos há 30 anos. Aí a gente quer conquistar um espaço que a gente não lutou por ele. Impressionante. A primeira pergunta que eu fiz, o que que Deus fez para poder te trazer a mim? Me fala aí como é que foi. Ele falou, toda a caminhada que nós tivemos juntos, eu fui olhando você. Eu já tinha visto toda a sua vida. Eu vi como você viveu esse tipo de vida. E é a vida que eu vivo. Então eu vi que daria certo a gente junto, não precisava nem muita coisa. A gente sabia que ia dar certo. E assim a gente vai vendo. No outro, ganhei o outro para Jesus. Desse jeito. Porque eu era boazinha? Não. Porque quando tinha uma briga, uma confusão, eu ia para o joelho orar. Ah, mas não adianta que você não vai fazer minha cabeça, você nunca vai dar. Não, não tem problema. Eu não. Mas eu tenho um Deus que faz a cabeça de qualquer um. Você vai ver. Tudo que eu desejo, você vai ser. Não por minha causa, mas pelo poder da oração e do nome de Jesus. E Deus fez. Então, eu volto a te dizer: todas as guerras que nós estamos travando hoje poderiam ser canceladas se a gente aprendesse a lutar. Amar o valente. Entre em clima de paz, de alegria e amor. Alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje eu já expliquei para ele que às vezes a gente tem qualquer dificuldade, eu continuo cantando. Se eu estou cantando, eu continuo cantando. E não é por deboche. Porque tem gente que começou uma briga e começa a cantar de deboche. Já vi isso. Gente, eu não acreditei no que eu vi. Quase apanhando do outro, mas cantando. Cantando de deboche, não. Quando você canta adorando ao Senhor, você está enchendo, impregnando a casa da glória de Deus. Vai para um cantinho e começa a cantar baixinho, você e Deus. Não precisa que o outro escuta. Invoque a presença do Senhor até que ele venha, até que aconteça. A Bíblia diz que Deus tem o tempo dele para cada coisa. 30 anos, quando é que eu podia imaginar que ele tinha visto tudo isso? Não, era isso que eu queria. Gente, é Deus na nossa vida, é Deus, não tem outro caminho. Então, hoje eu quero deixar para você, nós não podemos ser uma cidade derribada sem muros. Nós não podemos. Nós não podemos deixar de conter o nosso espírito. Nós precisamos conter, como ele colocou aqui. Quem tem a característica de calmaria, como o Dimas, é bem mais fácil. Comigo não, comigo é dificílimo. Mas com Deus nós conseguimos tudo. Então hoje eu quero dizer, também não adianta você ir para o lado e ficar, também não vou falar nada, Isaías 30:15, ficar de cara fechada, de magro, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso não é de Deus, isso é carne. Isso é carne, criancice. Deus nos manda crescer. O apóstolo Paulo diz que a gente não pode ficar tomando leite a vida toda. Terminou uma briga, um problema, uma confusão, vamos sentar para tomar um cafezinho junto? Vamos, vem cá, o que que você quer comer? Eu vou fazer o melhor para você, mas com um sorriso nos lábios, nada de cara fechada. Tem um problema com o filho, vem cá, meu filho, a mãe te ama, a mãe te ama, mas estou vendo as suas falhas, eu quero tratar das suas falhas. Mulher não trata das falhas do marido, só ora e ama. É importante a gente lembrar disso, que às vezes nós estamos tendo problema e não sabemos por quê.
Eu aprendi muito na caminhada com a palavra de Deus. Eu só dou conselho ao marido quando ele me pede, quando ele procura. Fora disso, não falo nada literalmente sobre as coisas que têm acontecido. Nós temos 1 ano de casado. Pergunta a ele se algum dia eu perguntei quanto ele tinha na conta bancária. Não sei a senha dele. E também não me adianta falar, porque eu não quero saber, não estou nem aí para isso. Minha vida é outra. Eu tenho recebido de Deus tudo do bom e do melhor. Eu não preciso me preocupar, como diz a Bíblia, com coisa alguma. Mas nós estamos brigando por coisas financeiras, por coisas aqui da terra. Aí a Bíblia diz: olha para cima. Olha para cima, da noite para o dia, Deus pode mudar tudo na sua vida. Esse mês nós tivemos uma experiência linda com Deus. Tratei de um jovem que eu falava para ele: o seu problema é que você está no lugar errado, não é aí que Deus te quer. Ai, não, ele me chama de tia, né? Não, tia, não tem nada a ver, não sei o que, não sei o que tem lá, não sei o que tem lá. Olha, tia, não é aí o seu lugar. Não, tia. A gente tinha altas discussões. Falei: então agora chega, eu não vou te tratar mais. Deixa Deus tratar com você. E há uns 20 dias atrás, ou um mês, sei lá, eu tive um sonho que ele estava preparando a mudança para sair daquele lugar. E aí eu mandei o sonho para ele. Ontem nós recebemos o telefonema dele, mudei de lugar, de cidade, fui para onde Deus queria desde o início e eu não queria ir. Gente, é muito tremendo. E o resultado, tia, é que hoje eu tenho tudo que eu não tinha lá. Até meu iogurte que eu gostava de tomar todos os dias e que eu não tinha condições de tomar por causa da vida financeira que eu estava tendo lá. Hoje eu tenho todos os dias na minha mesa tudo que Deus tinha preparado para mim. Deus me deu na cidade onde Ele me chamou um trabalho ganhando o dobro do outro. E que coisa maravilhosa. A gente aprende a obedecer a Deus. Então hoje eu quero te dizer o que Deus te chamou para fazer. Sem contenda, sem confusão, faça. Não lute por coisas terrenas, porque a nossa vida é passageira. Paz verdadeira nós só vamos ter no céu. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos aprender a lutar em paz, um clima de festa, com essas armas poderosas: paz, alegria, amor, reconciliação, comunhão, que o próprio Google já tem trazido. Amor muda qualquer situação. Então, com quem você tem estado em guerra? Treine fazer isso. Treine caminhar em amor. E você vai ver que enquanto você caminha em amor, em paz, em alegria, o resto Deus vai trazendo solução para todas as coisas. Que Deus abençoe a nossa semana. Que Deus esteja atuando poderosamente nos nossos lares, batalhando pela paz, pela comunhão, pela alegria de cada uma de vocês. Que vocês sejam um referencial, de instrumento poderoso nas mãos de Deus, de paz, de harmonia, nem que seja assim em algo sobrenatural. Você vai olhar para o vizinho, você não está vendo como nós vimos aqui agora. Pegamos na academia, o cara do meu lado olhou para mim com aquela cara com quem diz: o que você está fazendo aqui do meu lado? Tomado. Eu olhei para ele, dei um sorriso: bom dia. Não entendeu nada, mas Deus sabe que você está semeando e é você que vai colher. Então aguarde o tempo da colheita de Deus. E o nosso Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos orar? Vamos orar pela Família. família? Isso. Oramos semana passada pela família da Malu. E hoje, qual vai ser a família? Pois Alguém é, eu ainda queria aqui que na... vocês colocassem, acho que foi a Dani que colocou, nós oramos durante a semana também, Dani me tá? escreveu. Então, se alguém não entrou ainda na nossa lista de oração, coloca para gente aí o nome para a gente estar orando. Vanessa, tá bom, Vanessa, tá? Então, vamos estar orando, família da Silvia também, nós já colocamos a semana toda, e vamos continuar colocando, tá? Orar pela Alessandra, que perdeu o irmãozinho. Não vamos esquecer da Sônia e do pastor Renato, que foram operados, tá? Então, todos os pedidos estão sendo colocados no grupo. Lembrem de estar orando todos os dias. Nosso propósito é estar unindo como família, não só recebendo, como a gente vê tantas vezes, né? Mas também doando-se. A mãezinha da Andréia, é isso mesmo, Andréia. Nós precisamos continuar colocando cada família que está sendo colocada no grupo em oração, ok? Então, é fundamental. E aqueles que estão para passar por cirurgia, qualquer coisa semelhante, se quiserem, coloca no grupo, para a gente estar orando mais vezes durante o dia, ok?
E Dilma vai estar orando ainda por essa causa agora, e a gente encerra assim, ok? Senhor, obrigado, porque sabemos que o Senhor é o Deus que responde às nossas orações, que nos dá vitória sobre toda e qualquer situação, Pai. Amém, Por Senhor. isso, nossa casa, nossa família, entregue nas tuas mãos, certamente terá um bom resultado, porque o Amém. Senhor libera coisas boas e tremendas Amém, sobre Jesus. aqueles que confiam em Ti. Pai, quero colocar a família da Vanessa agora, Pai, toda Amém. a sua casa, clamando para que o Senhor socorra nas necessidades, que o Senhor venha Amém. suprir, ó Deus, Tira, trazendo tira. cura, libertação, bênção sem medida. Abra as janelas do céu, Senhor, visita a vida financeira, faz algo tremendo para que ela possa testemunhar da tua bondade, do teu amor, ó Deus, do teu poder, Pai. Assim como tem sido nos dias de hoje, que a paz que excede todo entendimento possa repousar sobre a sua família e ela possa ver que o Senhor o tempo todo tem guardado os teus, tem cuidado e tem declarado: não temas, porque eu sou contigo. Pai, que assim também seja com todos aqueles que estão na live, ó Deus, que possam receber a bênção do Senhor nesse dia, para que possamos, no final de tudo, declarar que o nosso Deus é poderoso e faz além daquilo que nós pedimos, Pai, ou pensamos. É assim que o Senhor tem nos visitado e tem nos abençoado até os dias de hoje. E até aqui nós podemos dizer: Ebenezer, Amém. o Senhor nos ajudou. Amém. Amém? Amém. Queria te lembrar, seja um instrumento de paz por onde você passar. Quando chegar em casa, ao invés de contar problemas, entre com um sorriso, entre com uma palavra de doçura e de amor. Você vai ver o ambiente onde você está, como vai ser transformado. Lembrando sempre que o clima do lugar depende de mim. Eu sou responsável. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 31 que a mulher virtuosa é como um navio mercante. Ela tem condições de carregar muito peso e não afundar. Então é muito importante você lembrar disso. É como um navio mercante. Nós somos como um navio mercante. Carregamos muito peso, mas nunca vamos afundar, porque temos um marinheiro tremendo à frente desse barco. Deus abençoe vocês poderosamente. Shalom. A paz, shalom.